Vamos lá então, seguindo a nossa lista, começando com Passo de Latov, a história completa e suas teorias. Mano, esse canal aqui é brisado, fi. A gente já reagiu a alguns, que inclusive tem no canal, e a gente pretende trazer mais. Ele fala mó bem esse maluco aí, mano. No ano de 1959, um grupo formado por 8 homens e 2 mulheres, sendo a grande maioria de estudantes do Instituto Politécnico de Ural, na Rússia, deram início a uma longa expedição de 14 dias até Otorten, uma montanha com 1.234 metros de altitude. Seria algo realmente desafiador para a experiente equipe, mas eles jamais imaginariam que suas vidas fossem viradas de ponta cabeça num sombrio e enigmático incidente. Então, sem mais delongas, já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. Ele tem mó voz de narrador também. Para tentarmos entender um pouco mais sobre todos os acontecimentos, vamos conhecer primeiro um pouco sobre cada membro dessa expedição. Yuri Doroshenko e Zina Kolmogorova se conheceram durante uma expedição a uma floresta anos antes. Naquele dia, enquanto Zina montava sua barraca, Yuri viu um urso se aproximando da garota. Ele deu um grito, pegou um martelo e correu atrás do animal. Ao voltar, ela o recebeu com um sorriso e os dois passaram a conversar muito naquele dia e compartilharam horas ao redor da fogueira contando suas histórias e memórias. Pera, já me perdi. Passo de Atlov. A história completa e suas teorias. Dos dias, por isso eu não tô entendendo nada, que eu não conheço. Daquela floresta e ao voltar presta atenção na história. Começaram a namorar. O namoro durou um bom tempo, mas em 1959, na expedição para Otorten, eles estavam dando um tempo a pedido de Yuri e não imaginariam que o namoro dos dois seria o último e quente contato que teriam. Alexander Kolevatov e Rustem Slobodin eram dois homens bem sérios, mas diferentes um do outro. Alexander estudava física nuclear e foi o único filho homem de sua família. Todos esperavam muito dele. Por outro lado, Rustem era atleta. Amava correr e tocava bandolim durante as caminhadas em grupos. Os dois eram amigos e estavam dessa vez numa expedição bem diferente do que costumavam fazer juntos. Nikolai Vladimirovich era formado em engenharia civil e conhecido dentro do clube desportivo. Sendo experiente em vários tipos de expedições, sua energia e humor contagiavam as pessoas. Já Semyon Zolotaryov era o mais velho do grupo e o mais misterioso devido ao seu passado nas forças militares. Além disso, ele também era um instrutor sênior de turismo da região de Sverdlovsk. Igor Dyatlov era o líder do grupo. Era inteligente e um radioamador habilidoso que se empenhou por boa parte de sua vida a aprender tudo sobre montanhismo. Ele era visto como uma pessoa de caráter amigável e muitos se espelhavam nas suas aventuras e espírito de líder. Yuri Krivonichenko era amigo próximo e participava de todas as expedições, mas também era o amigo de quase todo o grupo e costumava oferecer o espaçoso apartamento de sua família para que ele e seus amigos fizessem festas. A maioria do grupo se conhecia muito bem e carregavam consigo boas memórias. A mais jovem era Lyudmila Dubinina, que apesar disso era experiente em montanhismo e uma líder respeitada pelos iniciantes, já tendo tido experiência como líder de esquis e estava muito animada por ter sido aceita no grupo de Igor Dyatlov. No passado, durante uma caminhada nas montanhas, ela foi baleada acidentalmente por um caçador que fazia parte do grupo dos jovens e com sua ajuda desceu toda a montanha. Muitos a consideravam uma líder única. Devido à sua coragem e após o incidente de 1959, muitos de seus alunos ficaram em um luto profundo, relatando que ela teria sido a principal influenciadora de suas vidas. Sem ela, jamais haveriam se apaixonado pelo montanhismo. Yuri Yudin era um amigo próximo de Lyudmila e até os últimos momentos ficou perto da garota. Antes da expedição atingir níveis macabros, ela presenteou Yuri com um ursinho que ele guarda até os dias de hoje. O único sobrevivente da expedição foi salvo pelo acaso, que o fez não conseguir continuar a viagem e salvar sua vida. O grupo viajou de trem até Ividel, cidade ao centro da província de Oblast de Sverdlovsk, desembarcando lá no dia 25 de janeiro. Ao chegarem, pegaram carona em um caminhão até Visay, um assentamento inabitável ao norte, e seguiram em direção a Otorten no dia 27 de janeiro.
Na primeira parte da expedição, Yuri Yudin sofreu de algum tipo de problema de saúde. Não fica claro o que o fez retornar, mas é dito que ele sofria de reumatismo e possuía problemas cardíacos. Por causa desse imprevisto, diferente de seus amigos, Yuri viveu até os seus 75 anos. No dia 31 de janeiro, então, aconteceria a primeira aventura do grupo. Ao chegarem na beira de um morro, decidiram que iriam escavá-lo. Mas antes, estocaram comida e equipamentos extras em um vale silvestre próximo. Após passarem por essas áreas recheadas de aventura, adrenalina e longas caminhadas, o grupo parou para descansar e na manhã do dia 1 de fevereiro, decidiram que iriam atravessar um longo vale e depois acampar para continuar a expedição no outro dia. Contudo, devido às tempestades de neve frequentes e às dificuldades para manter uma visibilidade suficiente para se localizarem, o grupo acabou seguindo para o lado errado, indo para o leste, em direção ao topo da Khola Syakhl, a Montanha da Morte. Quando perceberam que estavam indo em uma direção oposta da desejada, resolveram que acampariam no declive da montanha. E essa foi a última atividade registrada. Nossa Depois senhora, disso, não existe nenhuma pista a respeito do que o grupo fez. O líder do grupo, Igor Dyatlov, tinha combinado de enviar um telegrama ao clube esportivo do Instituto Politécnico ao fim da expedição. Isso estava estimado para acontecer por volta do dia 12 de fevereiro. A mensagem não foi esperada com tanta ansiedade, pois Igor havia mencionado um possível atraso devido à dificuldade da expedição. Mas então, quando passou-se 8 dias da data prevista, os familiares começaram a se preocupar. No dia 20 de fevereiro, as famílias dos desaparecidos exigiram que uma operação fosse realizada a fim de descobrir o motivo do atraso e assim o chefe do instituto enviou grupos de resgate composto por alunos e professores. Algum tempo depois, o exército e a polícia da Rússia também se envolveram, contando com aviões e helicópteros que sondaram a área na busca pelos jovens. Foi só 6 dias depois, no dia 26 de fevereiro de 1959, que o grupo de resgate encontrou a tenda dos jovens desaparecidos. Ela estava danificada de forma grave, coberta de neve e 9 pegadas eram visíveis, o que deixou o grupo de buscas confuso. As pegadas eram feitas por pessoas com meias ou que calçavam um único sapato, algumas até mesmo descalças. Ao seguirem as pegadas, acabaram descendo em direção a um bosque. O grupo de resgate encontrou um pinheiro siberiano e perto dele vestígios de uma fogueira. Nessa localização, infelizmente, foram encontrados os 5 primeiros corpos, 2 próximos de onde a fogueira foi feita e 3 que estavam separados a uma distância de 300, 480 e 630 metros do pinheiro. Os 2 primeiros corpos pertenciam a Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, seguidos então por Igor Dyatlov, Zinaida e Rustem. Foi percebido pela equipe de busca que os galhos do pinheiro estavam quebrados a cerca de 5 metros de altura, o que sugeria que estavam tentando manter a fogueira acesa o maior tempo possível. A busca pelo restante do grupo durou meses, mas eles foram finalmente encontrados no dia 4 de maio, abaixo de 4 metros de neve que derreteu próxima à área do pinheiro. De todos os corpos, 3 deles estavam mais vestidos do que os outros, e as primeiras impressões davam a entender que aqueles que morreram primeiro cederam suas roupas aos que ainda estavam vivos. Semyon, por exemplo, usava o casaco e chapéu de Ludmila, e aos pés dela havia um pedaço de calça de lã de Yuri Krivonichenko enrolado a eles. Caraca, Ludmila, estranhamente, estava usando as calças rasgadas e queimadas de Yuri, e em seu pé esquerdo e em sua canela estavam enrolados uma jaqueta rasgada. Contudo, seria só na futura análise da cena do incidente e na autópsia dos corpos que todas aquelas estranhezas seriam respondidas. De início, as autoridades teorizaram que as roupas rasgadas teriam sido obra de algum tipo de animal selvagem. Essa teoria, porém, logo perdeu o sentido. Não haviam sinais claros de luta corpo a corpo. Tudo era muito estranho para quem estivesse pessoalmente observando o cenário. Ao que parecia, o grupo foi obrigado a sair correndo do acampamento enquanto estavam dormindo. Ou seja, alguém os acordou e de alguma forma fez com que ficassem com medo a ponto de sair da barraca despreparados. A roupa de alguns deles tinham cortes, como se tivessem tido suas roupas rasgadas e retiradas à força, e mais tarde, a autópsia encontraria a resposta para isso. Porém, o mais estranho, e que deixou todos indignados, é que as pegadas na neve eram apenas dos jovens.
o que sugeria que não houve nenhum tipo de envolvimento de outra pessoa. De acordo com os diários, havia acontecido uma nevasca no dia 1º de fevereiro, o que gerou a primeira teoria quanto à causa da morte do grupo Dyatlov. Mas seria apenas isso? Estamos falando de algo sem explicação ou realmente existe alguma causa lógica para aquele cenário? Não, ouvindo isso daqui na minha cabeça. É que o gelo tava derretendo, veio basicamente aqui, não é aquela queda Avalanche? de gelo? É. Avalanche, eles tiveram que sair correndo, Na minha cabeça é isso. Sim. Mas aí eu acho que vai ter mais O jovem alguns de 21 anos, mistérios Yuri envolvidos. Doroshenko, era o membro mais forte e mais alto do grupo. Sua pele pós-morte foi descrita como marrom púrpura. As manchas de hipóstase em seu corpo localizavam-se na nuca, tronco e em suas extremidades. Elas se provaram incompatíveis com a posição em que o corpo foi encontrado, significando que indício de seu avalanche. corpo foi removido depois de que o seu sangue já Aí a havia situação parado muda, de né? circular. Para que fique mais claro, a mancha de hipóstase representa a mudança de coloração que surge na pele dos cadáveres devido ao depósito do sangue estagnado pela força gravitacional. O sangue acaba se acumulando nessas partes, indicando a posição original do corpo. Além disso, um líquido espumoso foi encontrado na bochecha direita de Yuri. Para alguns, isso indicava que antes da morte, algo ou alguém pressionou sua caixa torácica. Contudo, especialistas descrevem os ferimentos, hematomas e escoriações de Yuri como não ameaçadoras. Explicaram isso relatando que o garoto provavelmente se bateu em pedras, gelo e em outros objetos ao seu redor devido ao seu estado de agonia causado pela hipotermia. Sua morte aconteceu 6 ou 8 horas após sua última refeição. Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko foram os 2 primeiros corpos encontrados e esses 2 mostravam padrões esperados. Em resumo, congelaram até a morte e suas roupas foram removidas por seus amigos, que após suas mortes tentaram manter-se quentes ao máximo possível. No geral, ao investigarem o caso, as autoridades veem claramente que houve uma vontade lógica de sobreviver. Não houve estado de pânico e não houve ações ilógicas. Os corpos eram cuidadosamente colocados lado a lado e seus pertences eram divididos entre os sobreviventes do grupo. Mas existem defensores da teoria que sugerem que alguns membros do grupo tenham sofrido do que é chamado de desnudamento paradoxal. Existe um estágio na hipotermia Que grave, isso? onde após a pessoa ficar muito tempo exposta a temperaturas baixas, ocorre a vasodilatação dos vasos sanguíneos, ou seja, uma infusão do sangue quente do centro do corpo corre para as extremidades periféricas. A Caralho. vítima de hipotermia começa a se sentir excessivamente quente, o que resulta no ato de se desfazer de suas roupas, enquanto, na verdade, a temperatura do seu corpo continua caindo, só que agora ainda mais rápido. Igor Dyatlov, líder do grupo de 23 anos, foi o terceiro membro do grupo a ser encontrado no dia 27 de fevereiro de 1959. Suas mãos estavam visivelmente fechadas e seus punhos estavam cruzados em frente ao seu peito. O curioso era que sua jaqueta estava desabotoada, algo incomum para alguém naquela situação e para alguns, isso só fortalece a teoria do desnudamento paradoxal. Igor não possuía nenhum ferimento interno e a causa da morte foi hipotermia. Mais tarde, Yuri Yudin, o amigo que por conta de problemas de saúde não continuou a expedição com o grupo, testemunhou que a camiseta de manga comprida encontrada no corpo de Igor era sua, mas ele afirma que havia dado para Yuri Doroshenko antes de partir. Os investigadores então supõem que Igor a pegou após Doideira. Yuri Doroshenko morrer. Zinaida Komogorova, de 22 anos, foi encontrada em seguida um pouco mais afastada dos outros. Ela estava bem protegida contra o frio, mas por algum motivo estava sem calçados. A causa da morte foi dada como hipotermia, mas Zinaida possuía um hematoma forte na parte do lombar, como se houvesse sido acertada por algo. Rusten Slobodin, de 23 anos, possuem um padrão de lesões opostos aos que normalmente veríamos em um corpo congelado em seus últimos momentos de vida. É dito que parece que Rusten caiu repetidamente de cara no chão ao descer da montanha, e toda vez que caía, conseguia Esse acertar tipo de todos os lados. Esse tipo de narração me faz ficar nervoso. Parece que foi eu que matei esse cara. Às vezes dá essa sensação, né, velho? De todos do grupo, Putz, mano, ele fui era eu, o que velho, mais fui tinha eu. condições físicas, o que se torna estranho ter caído tantas vezes no chão. Nem mesmo em uma viagem de esqui alguém cairia tantas vezes assim.
O interessante é que o corpo de Rusten foi o único onde as manchas de hipóstase Eu já tenho uma teoria. É o pé grande, pô. Pé grande apareceu aí, perseguiu todo mundo. É o Curupira. estavam corretas, enquanto o resto possuía manchas na parte superior, o que indicavam que seus corpos foram virados após a O morte. abominável As Homem das manchas de Neves. Rusten estavam em sua parte Monstro inferior, das neves. significando que em sua última queda o seu corpo estava quente e permaneceu na posição até morrer. Em maio de 1959, quando a neve começou a derreter, um nativo Mency e seu cachorro notaram alguns galhos cortados que formavam uma trilha de 50 metros com origem em um pinheiro com galhos cortados e com roupas ao seu redor. A área foi revistada com a ajuda de sondas, mas a neve estava profunda demais para que fosse encontrado algo. Posteriormente, devido ao derretimento do gelo, o restante do grupo foi encontrado e examinado no dia 9 de maio de 1959. Os corpos estavam no fim da trilha que o nativo Mency relatou. Nela, havia uma toca feita com galhos montada em uma ravina que ficava a 70 metros do pinheiro, indicando que inicialmente eles conseguiram se defender dos ventos frios, mas não fica claro por que essa tentativa não deu certo. O grupo estava consciente o bastante para fazer de tudo para sobreviver, chegando a pôr galhos no chão para evitar ainda mais o contato com o gelo. O primeiro corpo encontrado no local foi o de Lyudmila Dubinina. Tanto seu corpo quanto o de Yuri Krivonichenko possuíam uma radiação anormal e esse fato fica sem explicação até os dias de hoje. Lyudmila, em sua última tentativa de esquentar os pés, retirou seu suéter e o cortou em 2 pedaços. Metade ela enrolou em seu pé esquerdo e a outra metade ela perdeu na neve. Seu corpo foi encontrado em uma saliência rochosa e sua boca estava aberta. Os registros médicos informaram que sua língua foi rasgada ou comida. E o médico Vozorodene descreve a falta do músculo hipoglosso da boca como sendo algo no mínimo peculiar. De todos os corpos, o de Lyudmila parece ter tido sua autópsia censurada e há poucas informações sobre o seu estado original. A causa da morte é dita como hemorragia no átrio direito do coração, além de múltiplas costelas fraturadas e sangramento Nossa interno. senhora. Outro fato é de que Lyudmila era virgem, e essa informação apenas é útil para demonstrar que não houve crime sexual com nenhum dos membros do grupo. Ou seja, para muitos exclui a possibilidade de algum tipo de assassinato por algum criminoso sexual da região. O corpo de Semyon Zolotaryov, de 37 anos, era o mais bem protegido do frio e provavelmente com a ajuda da toca e da frio é ravina, sinistro, hein, ele mano? teria sobrevivido, mas por maluco. algum motivo, Semyon saiu de lá e morreu a alguns metros dali. Ele carregava consigo uma câmera e a deixou escondida no local, que acabou danificada após o gelo derreter, mas a pergunta que temos é: o que era tão importante para ser filmado que o fez levar a câmera consigo naquela situação? Seu corpo foi encontrado segurando uma caneta em uma das mãos e na outra um pequeno bloco de notas. O coronel Ortyukov, ao ver aquilo, agarrou o bloco de notas, olhou e disse: ele não escreveu nada. O paradeiro desse bloco de notas é um mistério e nunca foi apresentado como prova ou item da cena. Essa história apareceu somente 59 anos após o incidente, quando Vladimir Askenadze, Oxe, um parece dos eu membros ali. do grupo de busca, participou de uma entrevista Caralho, é com eu a aí, jornalista. mané. É eu de outra dimensão, mané. Só se Não não é? for. Parece. Igualzinho. Natália Vazegova. Vladimir relatou que estava ao lado do coronel quando encontraram o corpo de Meu Semyon. ancestral. Ele disse que o oficial saltou como um louco para cima do corpo ao ver o bloco de notas. Embora a imprensa divulgue que os corpos foram encontrados longe da toca, Vladimir afirma que estavam praticamente a menos de 1 metro dela. Os corpos pareciam ter sido vítimas de um atropelamento, pois apresentavam muitas fraturas externas como ossos quebrados e esmagados. Tanto Semyon quanto Lyudmila possuíam um padrão de lesões, sendo semelhantes em direção e força. Isso leva à ideia de que o que quer que tenha causado os danos não foi um evento uniforme, ou seja, foi causado por uma única pancada. Ambos tiveram hemorragia no músculo cardíaco, o que prova que estavam vivos quando feridos, mas seus corpos não possuíam nenhum dano nos... Oxi. Que foi? Eu tentei espirrar, o espirro não vem, vem silencioso. Fica segurando não, pô. Isso Eu faz não mal. segurei, não. Eu fui espirrar, o espirro não foi. Mas seus corpos não possuíam nenhum dano nos tecidos moles do tórax. Suas condições eram muito semelhantes ao trauma causado por uma onda de choque de uma bomba. Os jovens teriam continuado vivos após o trauma por pelo menos 20 minutos, mas por serem pessoas fortes e treinadas, talvez tenham vivido por mais tempo.
Alexander Kolevatov, de 24 anos, por conta de seus ferimentos, teve sua autópsia bastante censurada. Foi divulgado que ele teve o seu nariz quebrado, uma ferida aberta atrás da orelha e seu pescoço quebrado, levando muita gente a crer que houve algum tipo de luta entre ele e alguém. Mas vale lembrar que seu corpo foi encontrado 3 meses depois e pode ter sido vítima de lesões naturais. Então, não tem como ter certeza do que pode ter acontecido com ele. Nikolai Vladimirovich, de 23 anos, era o único que estava bem vestido e, assim como Zinaida, foi encontrado bem protegido contra o frio. Com tudo isso, é teorizado que ele já estava fora da cabana quando o mistério começou. Porém, as fraturas encontradas em seu corpo pareciam o resultado de uma queda alta, o que causou essas como mortes. se em algum momento ele houvesse sido jogado contra rochas. O fato interessante é que tanto Nikolai quanto Zinaida pareciam estar mais longe do grupo quando tudo começou. Não sei se é um impostor. O incidente do Passo de Atlov até hoje é tema de discussões e existem inúmeras teorias do que poderia ter acontecido com os jovens naquela noite. Vamos ver algumas que mais chamam a atenção. O Yeti é o monstro das neves, né? Temos o envolvimento de OVNIs. No ano de 1990, o investigador Lev Ivanov, em uma entrevista, afirmou que durante sua investigação pôde notar que os pinheiros na floresta estavam queimados no topo. Também afirmou que o Congresso Soviético o forçou a retirar qualquer referência a objetos voadores desconhecidos dos arquivos da investigação. Entre aspas, as marcas não tinham uma forma concêntrica ou algum outro padrão. Não houve epicentro. Isso mais uma vez confirmou que os feixes aquecidos de uma forte, mas completamente desconhecida, pelo menos para nós, energia, estavam direcionando seu poder de fogo para objetos específicos. Nesse caso, pessoas agindo seletivamente. Em resumo, a sua teoria se fortalece nas evidências encontradas em suas observações aos galhos queimados na região superior dos pinheiros. Segundo ele, algo quente pairou sobre o grupo e atacou seletivamente cada um deles. A presença do OVNI teria deixado essas provas físicas, afirmou o investigador Lev Ivanov. Em segundo, temos a teoria do envolvimento militar. Muitas outras pessoas acreditam que foi um acidente militar encoberto. Há registros de bombas aéreas sendo testadas pelos russos naquela época. As bombas detonavam antes de chegar no chão e causavam danos internos com alguns traumas externos. Ainda dizem que os corpos foram manipulados pelos militares, o que respondia às marcas das manchas de hipóstase não naturais encontradas durante a autópsia. A fotografia da tenda supostamente mostra que ela foi erguida de forma errada, algo que seria impossível porque o grupo todo era experiente. Essa teoria comenta sobre a radioatividade encontrada nos corpos das vítimas, que poderia ter sido o resultado dessa suposta bomba. E então temos a teoria que todo bom amante de casos provavelmente mais ama, no caso de Dyatlov, a do Yeti. Em 2014, a Discovery Channel explorou a ideia de que o grupo tenha sido morto por um Yeti. O documentário coloca a criatura como responsável por todos os ferimentos estranhos encontrados nos jovens. Minha teoria o canal afirma que pegadas enormes foram encontradas perto da área do incidente, embora isso nunca tenha sido informado nos documentos da investigação. O povo Menci teria avisado ao grupo que naquela área existem homens e espíritos que protegem a floresta Se pá, Júnior e não aceitou gostam de novo, sabe muito. Que destroem a natureza. Conhecimento, ainda né, mano? afirmaram que Zina teria escrito em seu diário algo como, entre aspas, agora sabemos que o Homem das Neves... Parece o pé do meu primo. É que você ainda não assimilou. Lembra quando eu falei aquela imagem, olha eu ali? É você, da vida passada. Então. Isso é real. Contudo, isso nunca foi comprovado. Vale ressaltar que a Discovery se apoia nessa teoria e também em uma suposta fotografia. A verdade por detrás dessa foto pode ser respondida por essa sequência de fotos encontradas nos filmes da viagem. Nelas, vemos um momento de descontração onde Nikolai está caído na neve e, ao fim, ele faz claramente uma alusão ao Yeti. Em 2013, o livro Dead Mountain, do autor Donnie Eichar, teoriza que o vento ao redor da montanha Rolachal produziu infrassons que induziram um ataque de pânico no grupo. Segundo Donnie, o infrassom gerado pelo forte vento passou sobre o topo da montanha e causou desconforto físico e mental nos jovens. Em pânico, o grupo teria saído correndo e, após saírem da área do infrassom, perceberam que estavam no escuro e que seriam incapazes de retornar à barraca. Isso explicaria os hematomas em seus corpos, resultado das quedas e tropeços em ravinas rochosas.
Em 2019, houve uma expedição sueco-russa ao local do incidente e, após investigações, teorizaram que um vento catabático teria sido responsável pelas mortes. Catabático? O vento catabático é raro e pode ser extremamente violento. São ventos que transformam ar de alta densidade de uma elevação devido à ação da gravidade. Aprendi. Em 1978, nas Montanhas Anares, na Suécia, 8 alpinistas foram mortos e um ficou gravemente ferido após um evento catabático. Com isso, a topografia daquele local foi comparada à área do incidente e foram apresentadas como semelhantes. A teoria diz que o vento catabático fez com que eles saíssem da tenda e buscassem abrigo em outro lugar. Essa suposição é interessante porque explicaria o fato do corpo de Nikolai ter fraturas como se houvesse sido atropelado por algo pesado e veloz. E segundo investigações, ele estava fora da tenda no momento em que tudo se iniciou. No dia 11 de julho de 2020, Andrei Kuryakov, vice-chefe da diretoria do Distrito Federal dos Urais do gabinete do Procurador-Geral, anunciou que a causa da morte dos jovens em 1959 foi uma avalanche. Segundo Andrei, na noite da tragédia, houve ventos de 20 a 30 metros por segundo e com tempestades de neve, com temperaturas chegando até menos 40 graus Celsius. Em 1959, os investigadores só chegaram à cena do incidente quando a neve já havia derretido. Então, não consideraram a possibilidade de uma avalanche. Ainda segundo Andrei, a primeira hipótese é que na noite o grupo teria acordado em pânico por estarem soterrados e tentaram abrir caminho para fora da barraca. A segunda hipótese é a de que eles estavam com receio de uma avalanche iminente e correram em pânico até as árvores, a fim de se defenderem. Após a avalanche, acenderam uma fogueira e se dividiram em grupos. Enquanto um ficou ao redor do fogo, o outro foi tentar recuperar suas coisas. Porém, por causa do frio intenso, todos os jovens acabaram morrendo de hipotermia antes que alguém pudesse chegar até a barraca. Esse anúncio e a explicação dada por Andrei não convence ninguém até os dias de hoje, criando o questionamento. Por que eles não exumaram os corpos e os estudaram com as tecnologias atuais, ao invés de anunciar algo tão banal? Existem vários fatores que contradizem esse anúncio. O primeiro é o fato de que a área do incidente não possuía sinais que houvesse acontecido uma avalanche, além de que os corpos estavam cobertos por uma camada muito fina de neve. A avalanche teria que ser forte o bastante para varrer todo o acampamento, mas não foi o caso, já que os corpos foram encontrados relativamente perto dele. Igor Dyatlov era um esquiador experiente e líder do grupo, contando com Alexander, que estava prestes a ter um mestrado de instrução de esqui e caminhadas na montanha. Jamais que algum deles teria montado acampamento num lugar com possibilidade de avalanche. O último fato que contradiz o anúncio é que durante a análise das pegadas perto da cabana, foi constatado que os jovens em nenhum momento saíram correndo de lá, mas que andavam em ritmo normal para fora dela. Ainda nos dias de hoje, muitos russos acreditam que o país encobriu a verdadeira história do caso. Alguns acusam o ex-presidente Boris Yeltsin de censura, afirmando que algo incomum aconteceu naquela época. Investigadores particulares relatam que muitos documentos sugeriam que as autoridades já sabiam das mortes. Um documento escrito é datado do dia 15 de fevereiro de 1959, quando os anúncios oficiais ainda não haviam sido feitos, com os corpos encontrados apenas no dia 26 do mesmo mês. Outra teoria vem do jornalista de Ekaterimburgo, Kisilov Ivanovsky. OVNI já foi declarado que existe, ponto, acabou. A única coisa que falta é esse pé grande agora. Se existe OVNI, filho, existe tudo. Pé grande, os monstros que são as lendas urbanas. Uma coisa que eu quero muito, que... Não é que eu quero muito, é que eu gosto de coisa de mar, né? Mas eu acredito muito que possa existir ainda. Falam que não, mas é o Megalodon. É o maior... É a maior baleia, o maior tubarão do mundo inteiro. Deve existir também. Fih, as profundezas do mar são inexploradas pelo humano. Sim. Que acredita que o grupo de jovens acabou testemunhando algum experimento secreto e foram mortos pelos militares, teorizando que os militares montaram todo o cenário que futuramente seria encontrado pela equipe de resgate. Para ele, isso explicaria o fato de que a tenda estava num lugar completamente incomum, posta num lugar que esquiadores profissionais jamais ergueriam acampamento.
O jornalista afirma que por 4 anos aquela área foi posta num estado de quarentena com vários animais mortos encontrados. Além de que os Ixi, tem Menci animais? foram proibidos de caçar e beber água pelas proximidades, e a comunidade Menci confirma essa alegação. No livro Dyatlov Pass, do autor Alexei Rakitin, ele apresenta a teoria de que Semyon, Alexander e Yuri Krivonichenko eram agentes da KGB e que deveriam entregar amostras radioativas e fotografar os americanos, mas algo teria dado errado e a CIA matou o grupo todo. O autor considera sua teoria absurda, mas, naquela época, aquela teria sido a única maneira de espionar a União Soviética. Semyon Zolotaryov, de 37 anos, era solteiro e um veterano que lutou pelo NKVD, que na tradução livre fica algo como Comissariado do Povo para Assuntos Internos, e tinha uma tatuagem escrita Daemo Azuária, que nunca foi traduzida para nenhuma língua que se há conhecimento. Os arquivos do Instituto Politécnico dos Urais revelam também que Alexander havia até trabalhado hoje? em Moscou, onde Tá foi errado isso aí. assistente do laboratório da instalação ultrassecreta de codinome Caixa Postal 3394. Yuri Krivonichenko também trabalhou na usina Mayak, Língua conhecida alienígena. por Chelyabinsk 40, local do segundo maior desastre nuclear do mundo. O verdadeiro objetivo desconhecido pelo restante do grupo era o de entregar amostras radioativas a um grupo da CIA que se disfarçavam como esquiadores comuns no declive da Montanha dos Mortos. A reunião teria acontecido no dia 1º de fevereiro, mas algo deu errado, resultando em um conflito com lutas, torturas e o massacre total do grupo. Mais tarde, Vladimir Nagaev, veterano da KGB e do Serviço Federal da Segurança da Rússia, chefe do corpo docente do Instituto Médico Militar e candidato a ciências médicas, publicou uma trilogia em 2018 que revela o mecanismo de morte do grupo Dyatlov. Primeiro fato: o grupo Dyatlov morreu enquanto participava de um experimento científico de importância nacional. Eles estavam lançando sondas de rádio para propósitos especiais em uma área despovoada. Sob o invólucro de cloropreno do balão, havia um gás com isótopos radioativos de curta duração, fósforo com zinco e enxofre. Aquele elemento químico tóxico só pode ser detectado no sangue se a taxa de ingestão de sulfeto de hidrogênio for igual ou superior à taxa de oxidação. Os produtos finais da oxidação que permanecem após a morte, como os sulfatos, se decompõem rapidamente e deixam de existir, ou seja, um legista pode não detectar o produto químico tóxico. No entanto, vestígios de seus efeitos permanecem nos órgãos do cadáver. Por exemplo, edema pulmonar, expansão das bordas do coração, principalmente a metade direita, plenitude dos órgãos, sangue escuro líquido. O grupo Dyatlov apresentava sinais de danos aos órgãos internos por produtos químicos tóxicos, incluindo compostos organofosforados, edema pulmonar, alterações nas bordas do coração, pletora dos órgãos e o sangue líquido escuro. A busca pelo grupo Caralho. desaparecido foi deliberadamente adiada. Os primeiros Mas falaram que corpos ele fala do que eu grupo não Dyatlov faço ideia foram o que é. descobertos quase um mês após a morte. Esse período corresponde a 2 meias-vidas do isótopo radioativo fósforo 32. A favor dessa teoria está a pele dos mortos, relatadas por muitas testemunhas como sendo de uma cor marrom escura, que é característica do envenenamento por fósforo. E agora, seguimos então para a teoria dos Menci. As primeiras investigações os apontavam como os assassinos, devido índios. a algum tipo de ameaça que eles haviam supostamente direcionado ao grupo. Mas muitos defendem que, no mínimo, os Menci os avisaram dos perigos das montanhas, segundo suas crenças. O povo Menci sempre se demonstrou serem repletos de bons caçadores, mas jamais matariam outros seres humanos. Eles possuem uma boa relação e, também, nunca foi provado algum tipo de crime cometido por eles ao longo da história. O investigador Evgeny Vladimirovich Buyanov tentou provar o envolvimento da tribo no incidente, mas já naquela época as investigações Menci se é provaram tipo um inúteis índio? e sem sentido. É. Outra teoria vem dos cientistas russos, que acreditam que o grupo chegou numa área onde há circunstâncias anormais. A força da gravidade sofre uma deturpação, fazendo com que as pessoas que estiverem perto flutuem. O físico de São Petersburgo e professor de engenharia Erchenko acredita que a pressão da gravidade tenha expulsado violentamente o grupo do local. A força da gravidade diminui e o grupo da barraca, dormindo ou acordados, tiveram apenas tempo de pôr algumas peças de roupas antes de começarem a pairar no ar,
Contudo, esse tipo de evento é violento aos humanos e teria posto todas num tipo de declínio horizontal no ar. De acordo com os cálculos, o evento teria durado alguns minutos, mas o suficiente para jogar as pessoas a quase 2 quilômetros de distância do ponto original. Tá, Um a um, porra. teriam voado para pontos diferentes, afirmou o professor Erchenko. E por fim, a teoria mais interessante e que até mesmo envolve uma das temáticas daqui do canal. Essa é uma teoria de 2019, quando o professor de medicina forense Eduard Tumanov da Universidade Nacional de Pesquisa Médica da Rússia declarou numa entrevista à agência de notícias Rupti que Rustem Slobodin possuía uma fratura no crânio, enquanto o seu corpo foi encontrado numa longa área aberta. Entre aspas, alguém o atingiu com um objeto e depois o levou embora. Nós só podemos assumir que o objeto era pesado e plano, afirmou Edward. No corpo de Igor Dyatlov, as análises forenses são ainda mais impressionantes. Edward relatou que o corpo possuía escoriações na parte da articulação de ambos os tornozelos e que esse tipo de lesão só aparece quando feito em uma pessoa ainda viva. Ele explica dizendo que elas aconteceram porque suas pernas estavam atadas a algo, algemadas ou amarradas a algum tipo de corda. Num frio daquele nível, as cordas ficariam ainda mais duras e causariam marcas como aquelas. Segundo a análise, uma ferida foi encontrada na área metacarpofalegiana de sua mão. Isso pode significar que ele possivelmente tenha dado um soco em algo ou alguém. O médico também menciona que algo foi encontrado no corpo de Yuri Krivonichenko. O garoto apresentava queimaduras severas na parte do tornozelo e menos graves na coxa, indicando que suas pernas estavam na vertical quando foram queimadas por fogo. Edward sugere que alguém o segurou com a perna no fogo, num tipo de tortura. Com a análise forense, pode-se se assumir que eles foram atacados por alguém sem armas afiadas, e se esse alguém as tivesse, não foram utilizadas. Todo o dano em seus corpos foi feito por um objeto sólido. Edward comenta a respeito da radiação no corpo dos jovens como sendo atribuídas ao fato de que Alexander e Yuri Krivonichenko já trabalharam ou trabalhavam em institutos nucleares. Esse ponto de vista forense é de fato o mais interessante. Percebemos como a análise profunda pode trazer à tona novos Ficar olhando conceitos pra e esse questionamentos desenho que, dói na o olho. época, Meu olho foram começou a doer do ignorados nada. devido à estranheza da Coçar. situação. Em 1962, um monumento foi erguido em frente ao túmulo dos jovens, no cemitério Mihailovsky, em Sverdlovsk. E em agosto de 1963, na passagem da Montanha dos Mortos, Valentin Yakimienko fixou uma placa memorial que diz, entre aspas, em memória daqueles que partiram e não voltaram. Batizamos essa passagem em homenagem ao grupo Dyatlov. A verdade jamais será dita oficialmente. Tudo o que temos são teorias, fotografias antigas Que e uma brisa, história que congelou junto aos corpos daquele grupo de jovens promissores e cheios de vida. Tudo o que podemos fazer é contar e recontar essa história inúmeras vezes e lembrar que esse caso não se trata apenas de inúmeras mortes misteriosas, mas que foram 9 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas sob circunstâncias que se perdem a cada minuto que passa. Essa história foi longa, hein? Pô, mano, eu achava que ia Misericórdia. ter um resultado, tipo, oficial, sabe? Mas é tudo teorias. Eu achei que no final ia falar o que realmente aconteceu. Mas não, até hoje não se sabe de nada. Caralho.